Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma questão muito importante em relação à aposentadoria, né? E a gente vai estar aproveitando para responder a pergunta do Gabriel, um inscrito do canal, onde ele indagou como que ele faria para se aposentar aos 50 anos de idade com previdência privada. Então, dentro desse tema, a gente vai responder a pergunta dele, né? E, ao mesmo tempo, expor de uma maneira mais clara a dinâmica e a proposta aqui do canal, acerca de nós buscarmos o aprendizado sobre educação financeira. Dentro dessa linha de raciocínio, para deixar mais claro, eu quero aqui contar uma história para vocês entenderem melhor a nossa linha de raciocínio. Antes disso, eu quero te pedir para, se você não for inscrito no canal, se inscrever, deixar o seu joinha. Se você quiser comentar algo sobre o vídeo, comente aí embaixo. Nós estaremos respondendo assim que possível e assim a gente consegue um engajamento maior e levar esse tipo de conhecimento a mais pessoas, tá? Então vamos para o vídeo. A história é a seguinte: imagine uma pessoa aos 75 anos de idade, aposentada com R$ 3.000. Uma pessoa apenas com essa renda, ela consegue ter uma vida e ter um certo conforto mínimo, pelo menos, né? Dá para ter uma dignidade mínima, uma pessoa com salário de R$ 3.000. Agora, o que acontece? Existem algumas coisas que saem fora do nosso controle. Às vezes a gente planeja algo, se programa e do nada acontece um acidente ou alguma situação que vai ali interferir naqueles planos que nós fizemos. Então essa pessoa aos 75 anos de idade, com R$ 3.000, e o detalhe é que ela paga aluguel. Daria para ela pagar o aluguel e ainda sobraria dinheiro para ela se alimentar e vestuário, para a pessoa ter um lazer ali, né? Enfim, ter uma vida mediana. Só que, de repente, um dos filhos dessa pessoa vem a se divorciar e pede abrigo a esse aposentado. Não tem como ele falar não, é um filho. Só que juntamente com esse filho, vem mais 3 ou 4 netos. Então, uma renda que era para proporcionar um conforto para uma pessoa apenas, ela vai ter que servir para trazer ali, né, o sustento de agora 6 pessoas. Então, 6 pessoas vivendo com R$ 3.000. Um aposentado, a gente sabe que ele precisa de dinheiro para remédio, para as necessidades ali dele de saúde, e alimentação, enfim, todas as despesas do dia a dia, o aluguel, e água e energia elétrica, enfim, as despesas recorrentes que todos nós costumamos ter. Então agora os R$ 3.000 vão ser divididos por 6 pessoas e vai ser o equivalente a R$ 500 por pessoa. Não bastasse isso, né, essa renda que agora já ficou um pouco mais afunilada, esse valor já ficou mais restrito. Agora essa pessoa aposentada, ela diante de uma situação de emergência, ela precisou fazer um financiamento. Então aqueles R$ 3.000 agora já não são mais R$ 3.000. Ela reduziu a renda dela, da família, né, consequentemente da família, para R$ 2.800 por conta do empréstimo. E aí passa-se mais um tempo, ele precisa fazer outro financiamento, e outro financiamento, e outro financiamento. De uma certa maneira que essa pessoa hoje está vivendo com uma renda em torno de R$ 700. E um idoso que era aposentado aos 75 anos de idade, agora ele tem que trabalhar para conseguir trazer o sustento para a família, porque a sua renda, grande parte da sua renda, ela está direcionada para pagar financiamentos bancários, enfim, e muitas outras coisas. E existe uma margem de financiamento hoje, provado por lei, que pode ser emprestado de 35% a 45% da renda do aposentado, por exemplo. Então o empréstimo consignado ali, ele vai comer praticamente metade da renda da pessoa. Fora isso, às vezes a pessoa faz outro tipo de comprometimento financeiro, além dessa margem consignável. Então você observa que, às vezes por uma situação de emergência, ou ela não vendo outra saída ou alternativa,
ela acaba se obrigando, se sujeitando a esse tipo de situação. Então, observando esse quadro, a gente nota que a aposentadoria em si não vai resolver o problema de ninguém. Essa ansiedade por se aposentar não vai resolver o problema das pessoas. Mas o que pode resolver e ajudar é a pessoa a adquirir conhecimento e a liberdade financeira. Então, respondendo essa pergunta do Gabriel, para que nós pudéssemos ter uma noção melhor de qual seria a melhor previdência privada para ele, teria que termos uma noção da idade que ele possui, quanto que ele ganha, quanto que ele pretende ganhar ao se aposentar, quanto que ele tem disponível para poder aplicar todos os meses para que ele pudesse, assim, construir a sua carteira de previdência privada. Agora, além disso, a previdência ela tem uma questão, ela tem os benefícios, os prós e tem os contras também, que é as taxas que a pessoa acaba pagando. Então, o que eu recomendo? Que nós, principalmente quando a pessoa é autônoma, que ela construa a sua aposentadoria adquirindo conhecimento financeiro para comprar boas ações de boas empresas, comprar cotas de fundos imobiliários, bons fundos imobiliários, e assim ela constrói a sua aposentadoria sem precisar de um agente intermediário, porque a previdência privada é isso, você investe através de uma instituição. Por exemplo, você vai num banco e ali ele oferece uma previdência privada, vamos jogar aqui um Banco do Brasil, por exemplo, a previdência privada do Banco do Brasil. Aí você vai ali fazer todos os meses ali aquele depósito, aquele aporte, e para eles administrarem, gerirem essa previdência, eles vão fazer o seguinte, eles vão cobrar uma taxa, vão incidir algumas taxas sobre isso, eles estão trabalhando para cuidar do seu dinheiro. E além do mais, né, o retorno é muito pequeno. Então existem esses entraves aí, mas dependendo da situação, a pessoa pode achar que é mais interessante para ela, previdência privada. Porém, para que ela possa ter uma noção consciente da opção que ela está fazendo, é importante ela ter esse conhecimento. Então, diante desse conhecimento financeiro, dessa liberdade e autonomia que essa pessoa tenha, ela escolhe aquilo que ela entende que é melhor para ela, de acordo com a sua situação, com o seu momento, mas sabendo, ciente de tudo isso, de que, de repente, a previdência privada vai render muito menos do que se ela estivesse ali gerindo o seu patrimônio e administrando ele. É fácil? Não é uma coisa simples, mas é uma coisa possível para todos. Todas as pessoas, eu costumo dizer aqui no canal, seja analfabeta ou a pessoa mais culta, ela gere e tem ali patrimônio para administrar. Então, veja, todo mundo acaba administrando dinheiro. Então, por que não a pessoa adquirir um pouco mais de conhecimento e maturidade para poder construir a sua aposentadoria e não deixar isso na mão de um terceiro, para que um terceiro faça isso? Então, eu acredito que seja muito melhor e mais viável fazer dessa forma. O que aconteceu com esse caso que eu contei para vocês, e aliás é até um caso real, o que acontece? A pessoa, por não ter conhecimento financeiro, é lógico, o imprevisto chega para todo mundo. O nome já diz, é imprevisto, uma situação que nós não conseguimos antecipar. Porém, se a pessoa tivesse um conhecimento financeiro, o que ela poderia fazer? Ela poderia construir pelo menos uma reserva de emergência ao longo da sua vida. Porque quando chegassem essas situações, ela não precisaria recorrer a um financiamento, a um empréstimo no banco que cobram altas taxas de juros, e aí ela acaba ficando presa num sistema que vai prejudicar ela por muitos anos. Tá? Então, se ela tivesse construído a sua reserva de emergência, nesse momento, ela não precisaria recorrer a isso. Ela estaria ciente de quão seria maléfico para a vida financeira dela e, enfim, isso impactaria de várias maneiras, né? A vida da questão da saúde, a economia da família, enfim, isso atrapalharia ela em muitas áreas. Então ela saberia os riscos do empréstimo, tá? Então o que a gente recomenda? Que a pessoa tenha, que a pessoa adquira o conhecimento sobre educação financeira, estude sobre essa área, para que ela possa ter autonomia para decidir o que é melhor para ela.
Esse é o melhor caminho, essa é a melhor alternativa. E aí, diante disso, você consegue construir a sua aposentadoria, gerindo ali os riscos, né, que você vai estar correndo, estudando qual é a melhor maneira e a melhor estratégia para você aplicar. Nós temos aí um exemplo do Barsi, né, um grande investidor da Bolsa Brasileira, um investidor pessoa física, onde ele diz que investindo 8 anos, por exemplo, se você investir durante 8 anos R$ 1.000 todos os meses, em 8 anos você não precisa mais tirar do seu bolso para investir R$ 1.000, porque esses investimentos já vão estar te gerando R$ 1.000 todos os meses e você somente reaplica esses R$ 1.000, sem precisar mais aportar do seu próprio bolso. O que nós aprendemos com essa lição que ele deixa? Que quanto mais a gente aportar, aplicar e deixar a longo prazo, maior a chance de nós construirmos a nossa aposentadoria. Então, toda essa gestão, o valor que eu quero ganhar, o tempo que eu quero investir, tudo isso a gente que tem que fazer a nossa própria gestão e ter esse controle. Tá joia? Então eu espero ter respondido a pergunta do Gabriel. A nossa proposta aqui é que cada um então adquira a autonomia para tomar as suas próprias decisões. Tem vídeos aqui onde eu falo sobre as corretoras, eu indico alguns sites aí que falam acerca disso, de formas de você diversificar os seus meios de ganho, de renda, né? Várias dicas para que você possa começar a se interessar por isso. E eu te recomendo, tá? Não deixe na mão do terceiro, na mão do governo ou de um banco, de um gestor para cuidar da sua previdência privada. Porque se tiver algum problema, aí você vai se lamentar porque você poderia ter feito isso, deixou na mão de uma outra pessoa fazer e ela não fez, ganhou para isso, mas não fez da melhor maneira possível. Tá joia? Então, até a próxima. Obrigado por você ter ficado até aqui. E mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe, comente e vamos seguindo aí nessa batalha. Abraço, até mais.